Bom dia, graça e paz, igreja. Louvado seja o Senhor, porque nós estamos aqui reunidos para ouvir a palavra, para ter os corações ministrados por ela, porque o Espírito Santo está aqui, inspira-nos, sopra sobre nós, dele mesmo, nos mostra e está conosco. Louvado seja o Senhor, porque nós estamos encerrando a carta aos Filipenses, essa cartinha curtinha aqui, que espero que os irmãos tenham se dedicado um pouquinho na leitura algumas vezes. Foi, de fato, o período que eu mais li a carta aos Filipenses. E é uma carta curta, mas é absurdo, dá vontade de ter pregado o dobro das vezes sobre, que ainda teria muita coisa para nós. Só que, louvado seja o Senhor. Vamos abrir em Filipenses 4. Filipenses 4, a partir do 10 até o final do capítulo da carta. Fique em pé conforme for possível para a leitura da palavra. Filipenses 4, a partir do 10, diz assim: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que eu tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Mais uma vez o 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Queria pedir para um diácono orar para mim. Não precisa ser o diácono que está hoje, mas pode ser também. Algum diácono vem aqui. O Dani levantou a mão. Porque os ministérios da diaconia e do pastorado, eles caminham juntos, né? Os dois servem algo, servem a palavra ou servem a mesa. Então eu acho interessante de vez em quando ter um diácono orando para mostrar essa unidade dos ministérios. Amém, irmãos. Estenda as suas mãos. Querido Deus, te louvamos, Senhor. Muito obrigado por esta manhã. Estamos aqui, Senhor Deus, colocando a vida do teu servo, Senhor Eduardo, que irá ministrar a tua palavra, Senhor, diante da tua igreja, Senhor Deus. Que o teu Espírito, Senhor, possa trabalhar, Senhor, livremente no coração de cada um aqui, ó Deus, na mente de todos, que todos possam realmente interiorizar esta palavra, Senhor Deus, e viver acima de tudo, ó Pai. Ajude o pastor, que essa mensagem seja que venha de ti, ó Deus. Tire toda carnalidade, Senhor Deus, que possa aparecer nessa palavra, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, Pai. Amém. Pode se sentar. Tem uma história lá do país de Gales, em que no final de um culto, o pastor pregou, tudo tal, a irmã chegou pro pastor e falou: pastor,
preciso aprender mais contentamento. Meu coração está muito difícil com as lutas, com as dificuldades. Eu preciso ser mais contente. Eu preciso estar mais alegre na minha situação em Cristo Jesus. Amém. Amém, amém, minha irmã. Que bom que você está com essa percepção. Vamos orar, vamos pedir da misericórdia do Senhor. O pastor foi lá, abaixou a fronte, colocou a mão sobre ela e orou. E orou assim: meu Deus, envia mais tribulações, envia mais dificuldades, que o dia a dia dela seja mais difícil, que haja mais provações, que haja mais, que a carne dela sinta-se cada vez mais esmagada, puxada, que seja difícil o dia dela. Em Cristo, amém. Ela olhou com aquela cara mortificada, né? Pastor, você está doido? Eu falei que está difícil a situação. Eu falei que eu preciso estar mais alegre em Jesus Cristo. E você manda mais dificuldade para a minha vida? É que assim, minha irmã, se você numa situação que você acha que está ruim, você não consegue ficar contente, não é com a sua situação melhorando que você vai aprender a ficar mais contente. Não é, por um exemplo, pega as próximas Olimpíadas. Vamos pensar que no meio das Olimpíadas está lá numa prova de levantamento de peso, chega lá alguém e, não, beleza, não treinei, nunca entrei numa academia da vida, nunca levantei nenhum peso na vida, vou lá e vou ganhar. Não faz sentido. Da mesma forma, o aprender a viver contente envolve um aspecto de passar por dificuldades. O aprender a passar por fartura e por falta envolve passar por falta. Envolve caminhar em situações difíceis. Conforme nós encerramos aqui a carta aos Filipenses, pela misericórdia de Deus, Paulo vai tanto agradecer aos filipenses pela oferta financeira que eles entregaram para ele, quanto falar um pouco sobre contentamento. Em uma das passagens, um dos versos, né, tudo posso naquele que me fortalece, que a gente vai falar dele daqui a pouco, mas que é um dos mais conhecidos, mas também dos mais distorcidos. Em resumo, o que eu quero falar com vocês... Cadê a mãe dessa criança? O pai, aliás. Né? Em resumo, o que eu gostaria de passar para vocês é: a glória do Evangelho nos faz, mesmo em sofrimento, perceber o cuidado de Deus, nos faz perceber o cuidado de Deus, o cuidado com o próximo e a glória do Evangelho. A glória do Evangelho nos faz, mesmo em sofrimento, perceber o cuidado de Deus. Ok. Para repassarmos, só para termos uma percepção do que nós andamos, do que nós caminhamos. Filipenses foi a primeira igreja, a primeira cidade, a cidade de Filipos, na Europa em que o Evangelho chegou. Paulo queria ministrar em vários lugares, o Espírito não deixou, até que ele viu numa visão, num sonho, um macedônio, alguém da região da Macedônia, pedindo para ele ir até lá. E ele foi para uma cidade na região da Macedônia de Filipos. Ali ele pregou o Evangelho, ali ele foi preso junto com Silas, ali ele foi liberto da prisão, estabeleceu uma igreja, criou uma boa amizade com aquela igreja, com a igreja estabelecida naquela cidade, que é uma cidade rica, é uma cidade de grande influência, é uma cidade onde todos são romanos por causa de situações históricas, guerras e tal, então é uma cidade com muito status. Quem nasce em Filipos já é considerado cidadão romano, o que era o topo da hierarquia no Império Romano. Então eles, com dinheiro, muito gratos no coração a Paulo, a Timóteo, aos ministros do Evangelho, começaram a ajudar a Paulo financeiramente, a fazer uma parceria, a querer ver o Evangelho ser pregado. Conforme-se os anos iam passando, a situação foi ficando mais difícil para os irmãos em Filipos. Não sabemos exatamente o porquê, mas podemos imaginar que por conta da decisão deles em Cristo Jesus, as portas foram se fechando. As oportunidades no império foram se fechando. Ao ponto de que, lendo a carta, conforme nós fomos pregando a carta, nós vimos que alguns deles pensavam até mesmo em se tornar judeus. Diferente de outras situações, eles não eram judeus, olha, era judeu, agora virei cristão. Não, eles eram pagãos, eles eram romanos. E aí se converteram ao cristianismo. Então por que eles queriam ir para o judaísmo? O judaísmo era aceito.
Talvez eles pensassem, olha, no judaísmo a gente vai ter as mesmas escrituras, né? Vamos poder ler Moisés, ler isso, ler aquilo, mas não vamos ser perseguidos. O judaísmo é aceito pelo Império Romano, ao contrário do cristianismo. Então eles começaram com esse tipo de tentação, começaram com muita desunidade no meio deles, começaram com brigas, começaram com contendas entre eles, e começaram a sentir saudades de Paulo. Só que Paulo havia sido preso, estava preso em Roma já fazia um tempo, estava passando necessidades ali. Porque a prisão em Roma, quem que ia pagar pela sua roupa, quem que ia pagar pela sua comida, quem que ia pagar pela sua estadia? É o próprio preso. Não havia um sistema, uma prisão estatal, comida, a pessoa que tinha que pagar, então ele tinha que usar do próprio bolso. Os cristãos em Filipos, com dificuldade financeira, levantaram uma oferta, enviaram Epafrodito ali para a prisão onde Paulo estava e pediram, Paulo, nos direciona, nos ajuda, manda Timóteo, tem misericórdia de nós porque nós estamos muito apertados espiritualmente, precisamos do teu direcionamento. Paulo ficou muito feliz, foi suprido por conta da oferta de amor que lhe foi entregue, mas não podia enviar Timóteo, precisava dele ali. Então ele escreveu essa carta. E essa carta carregada de alegria, carregada de amizade, carregada de compaixão pelos crentes em Filipenses, mas também com repreensão, também com dureza, também com chamado para se viver a cidadania em Cristo. Uma palavra usada 2 vezes, acho que no capítulo 1, no final do 1, e agora no final do 3, no começo do 4, é cidadania. Vivam a cidadania de vocês em Cristo. Vocês são cidadãos dos céus. O que isso ia ser importante para eles? Vocês não são cidadãos de Roma. César não é Senhor, Cristo é o Senhor, como fala uma das passagens mais conhecidas em Filipenses. E aí nós vamos caminhando até aqui no final. Do 6 ao 9, foi pregado do 1 ao 9 na semana passada. Do 6 ao 9 não fiquem ansiosos. Não fiquem ansiosos por coisa alguma. Em orações e súplicas e ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Não fiquem ansiosos. Não temam. E agora, do 10 ao 20, pelo menos, nós vemos como não andar ansiosos. Paulo se usa de exemplo. Paulo se usa de exemplo para pensar sobre a questão da ansiedade, sobre a questão do contentamento, sobre a questão da situação que ele está. É engraçado pensar, porque essa carta é conhecida pela carta da alegria. Você lê por cima, você dá uma olhada e você pensa, nossa, é uma carta muito alegre. E aí você pensa, Paulo está preso há não sei quantos anos, não tem uma perspectiva muito boa de sair logo, talvez ele morra, ele fala várias vezes aqui na carta, talvez eu morra, talvez eu não veja mais vocês, mas vamos ver o que Deus irá fazer, provavelmente com frio, com fome, sapato furado, pouca roupa, e Deus dá essa misericórdia dele escrever aqui. E ele agradece, muito obrigado meus irmãos pela oferta que vocês entregaram. Só que ele não agradece como quem pede mais. Ele é muito sábio com as palavras aqui dentro da cultura deles, para nós talvez perca um pouquinho isso, mas ele não agradece como quem pede mais. Ele não agradece como quem se sente superior. Nossa, né? Vocês vieram até mim, deram esse dinheiro. E nem como quem se sente inferior. Nossa, cheio de dedos, pisando. Ele agradece como quem está feliz em ver o fruto da fé dos filipenses. Louvado seja o Senhor que está trabalhando na vida de vocês ao ponto de vocês se preocuparem comigo, não por questão financeira, não pela questão da dificuldade que eu estou passando, mas porque vocês querem ver o Evangelho sendo pregado, o Evangelho frutificando, até mesmo enquanto eu estou aqui na prisão. É interessante, enquanto nós lemos essas palavras finais, nós pensarmos, eles não iam receber 50 cópias, ok, está aqui 50 cópias xerox da carta que eu escrevi, cada um lê nas suas casas, aí no final de semana a gente vai discutir isso. Não, eles recebiam uma e era lida nas igrejas. Então esse finalzinho é o que ia ficar ecoando no ouvido deles, conforme eles se reunissem, lessem a carta e tal, e esse final que ia ficar mais o gosto na boca deles ao pensar nessa carta. Tem um escritor que fala assim, resumindo o que ia ficar na cabeça deles, que a oferta que deram para ele foi um sacrifício de cheiro suave e agradável a Deus. E que Deus, por sua vez, de acordo com seu rico tesouro em Cristo Jesus, o supriria completamente em todas as suas necessidades.
e que isso redundaria na glória eterna a Deus. É esse, por cima da passagem é isso que está avançando. Vamos entrar nela? Primeiro a gente vai ver o cuidado de Deus. O cuidado que Deus tem da vida do apóstolo Paulo, da nossa vida, do que nós devemos pensar enquanto caminhamos pela vida. Vamos ler Filipenses 4, do 10 ao 13. Alegro-me grandemente no Senhor, porque vocês finalmente renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Me alegro porque a nossa amizade, porque a nossa parceria no Evangelho continua. Me alegro porque vocês se lembraram de mim, vocês queriam ter compartilhado antes, mas não puderam, não tiveram oportunidade. Me alegro no Senhor. Bem interessante que ele coloca isso. Eu me alegro no Senhor por vocês terem se lembrado de mim. É uma evidência palpável de que eles estavam juntos, de que juntos eles pertenciam ao Senhor. E por pertencerem ao Senhor, pertenciam uns aos outros. Essa é uma tônica que carregou bem conforme nós pregávamos a carta. Se nós pertencemos ao Senhor, pertencemos uns aos outros. Se eu pertenço ao Senhor, isso muda como eu vou tratar, como eu vou andar, como eu vou caminhar, como eu vou me relacionar com os irmãos ao meu redor. Então Paulo está alegre, porque olha, pela oferta de vocês eu vejo, nós pertencemos ao mesmo Senhor e nós pertencemos uns aos outros. Eu estou alegre porque eu vejo a evidência da graça de Deus atuante na vida dos filhos espirituais dele. A evangelização do mundo depende de igrejas assim. A evangelização do mundo, o caminhar da obra de Deus, como Deus cumpre os seus propósitos, depende de crentes assim. Depende de que nós sejamos assim. Entregues para Deus, entregues para o outro. E aí ele vai, beleza, me alegro, muito bom, nossa, louvado seja o Senhor, no 10, no 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Então olha só, me alegro, muito bom, mas veja só, a nossa relação não é tomar lá da cá. A nossa amizade não é porque vocês podem me dar algo. A nossa parceria não é por isso. Riqueza ou pobreza não define quem eu sou, quem vocês são. E aí Paulo começa a falar dessa questão tão importante sobre contentamento. Riqueza ou pobreza não define as nossas vidas. Em Cristo passamos por ambas. Vamos ler o 11 e o 12. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Primeiro, aprendi o segredo de viver contente. Aprendi. Não é natural, não é automático. Não é uma chavinha que vira, beleza, virei crente, então agora eu vou aprender a estar contente em todas as situações automaticamente. É um processo em que Paulo aqui fala isso, consegue falar isso depois de ter vivido muito, depois de ter sofrido muito. E ele não fala isso com muito dinheiro no bolso, tranquilo, tomando no mar da Galileia, tomando uma água de coco. Ele fala isso da prisão, velho, sem saber se ele vai conseguir os sonhos dele, sem saber se ele vai conseguir dar mais algum passo. Ele fala, aprendi a viver contente. E essas palavras, contentamento, segredo, para nós, não sei se vocês já viram alguma coisa sobre O Segredo, aquele livro de autoajuda, livro, filme, tem tudo e tal. Então, as palavras aqui, contentamento, segredo, elas carregam um tom de filosofia, que os filipenses, por serem romanos, iam reconhecer, filosofia estoica, que era basicamente uma filosofia de autossuficiência. O mundo é mau, as coisas são ruins, acontecem coisas tristes, então eu vou aguentar. Vou
me plantar aqui e tal, não acontece coisa boa, acontece coisa ruim, eu vou ficar tranquilo, vai passar. Vou ficar aqui, né, quase que um budista, eu vou me desapegar. É disso que Paulo está falando? Ele usa o mesmo vocabulário. Será que é disso que Paulo está falando? Porque, vamos ser sinceros, vamos pensar um pouco. O mundo vai espremer a gente. Deus vai quebrar você. As dádivas que nós temos, os momentos bons que nós passamos, podem ser perdidos e podem ser perdidos tão rápidos. Tribulações pesadíssimas estão a uma mensagem de distância. Enquanto eu estou falando para vocês, vocês podem receber uma mensagem de WhatsApp que vocês vão ouvir depois do culto, porque vocês são crentes, não olham o WhatsApp durante o culto, que pode mudar a vida de vocês. Para mal. Não tem nenhuma garantia por vocês estarem na igreja, por vocês serem batizados, por vocês tomarem ceia, que o filho de vocês não vai pegar uma doença terrível. Que vocês não vai acontecer alguma coisa que vocês vão ter que gastar todas as economias de vocês. E aí, pensando pelo ponto de vista da filosofia estoica, que os filipenses iam reconhecer, se a vida não liga para a nossa felicidade, se o mundo não se importa conosco, se a gente está jogado no meio do universo, é melhor não ligarmos, sermos frios, ser apático. É isso que Paulo está pregando, para a gente ser estoico, para a gente procurar o desapego? Não! Vamos dar um passo antes de avançar um pouquinho, vamos dar um passo para trás. Todo mundo tem um fundamento para suas vidas. A casa da nossa existência, a casa que nós vamos construindo para nós, para a nossa mente, para o nosso psicológico, para o nosso emocional, tem um fundamento. Todo mundo tem uma base. Pode ser na condição, no dinheiro que eu tenho, na riqueza que eu tenho, na saúde que eu tenho. Pode ser num relacionamento, meu relacionamento amoroso, meu casamento, minha relação com os meus filhos, a aprovação dos meus pais. Pode ser um comparativo. Aquela pessoa lá, não, está um pouco melhor que ela, não, tudo. Orgulho, né? Nossa, não, olha o meu nome, as coisas que eu carrego. Ou pode ser no material mesmo. Gente, nós estamos falando sobre material, falando sobre dinheiro mesmo. Como que eu falo? Olha, é normal. Eu lembro de uma pesquisa que eu ouvi em algum jornal, não lembro o jornal agora, perguntando para as pessoas: você acha que você está nos 50% mais ricos do Brasil? Tipo, qual que é a porcentagem que você acha de riqueza que você está? E falam, eu sinto que eu estou nos 20% mais rico, nos 40% mais rico, nos 60%, nos 70%, nos 90%, ou seja, lá embaixo. E qual a sua renda? Tanto. Todo mundo, basicamente, todos os que fizeram a pesquisa, se achavam mais pobres do que eram de verdade. Basicamente, se você tem saneamento básico, você é mais rico que 50% do Brasil. Se você na sua casa tem R$2.000 de renda per capita das pessoas que estão na sua casa, você está nos 20%, não lembro agora que 20%, 15% mais ricos do Brasil. Então, só que a gente não sente isso, né? Crise econômica, tudo tal, não estou invalidando o sentimento que a gente sente. Só que acontece que nós estamos em um tempo, historicamente, e também a nossa situação, que é muita afluência, mas nós gastamos a vida correndo atrás de palavras como mais, outro, melhor, e nos frustramos. Às vezes com coisas pequenas, às vezes por causa de algo do carro, não tenho o carro que eu queria, não consigo fazer uma reforma na minha casa que eu queria. E o consumismo, a carreira, vai virando o fundamento das nossas vidas. Todos esses fundamentos que eu falei têm um problema. São menores do que a sua vida. A sua vida é maior do que isso. Eles se perdem fácil. Mesmo os que são bons, seu casamento, sua relação com seus filhos, se perdem fácil. Se você construir a sua vida ao redor disso, quando isso for tirar, você vai ser esmagado. E não tem uma garantia
que isso não vai acontecer. O objeto pode satisfazer no momento. Só que, às vezes, quando a gente alcança aquilo que a gente quer, devagar a gente vê, nossa, não era bem isso, agora eu quero outra coisa. Ah, se eu tivesse X horas de sono, se eu tivesse X mil reais a mais na minha conta, tudo estaria pleno, tudo estaria tranquilo. Aí você alcança e a insatisfação continua. Tem uma frase do C.S. Lewis que ele fala, ele desenvolve do jeito dele lá, olha, existe fome. Se existe fome, existe uma coisa como comida. Então, os desejos que nós temos, os desejos que nós sentimos, tem algo que satisfaz eles. E aí ele desenvolve o raciocínio dele e ele chega na conclusão. Se tem um desejo que nada nesse mundo pode satisfazer, e ele vai mais ou menos na linha que eu apresentei para vocês, né? Se a gente quer X a mais, quando a gente consegue X a mais, a gente quer outra coisa. Se eu tenho um desejo que nada nesse mundo pode satisfazer, só pode significar que eu fui feito para outro mundo. Fui feito para algo diferente. Que algo fora desse mundo tem que entrar e ser a base da minha vida. Nós estamos falando aqui por uma pessoa que sabe o que é humilhação e sabe o que é exaltação. Paulo já foi espancado ao ponto de acharem que ele está morto e abandonarem ele. Não está morto, beleza, deixa ele lá. Paulo, no momento em que ele está escrevendo isso, está acorrentado com um soldado da guarda pretoriana. Paulo já passou por naufrágios, já tinha sido apedrejado, já tinha levado vários açoites. E ele também sabia o que era alegria. Ele sabia o que era ter experiências maravilhosas com Deus. Ele tinha sido muito bem educado, a melhor educação que um judeu podia receber, uma educação romana muito boa, já tinha sido uma pessoa de muita influência em Jerusalém. E o que ele fala para nós? Tudo posso naquele que me fortalece. Você pega esse tudo posso, é tão famoso, né? É bem famoso. Pega a luta vai denunciar a idade, quem lembrar, do MacGyver contra o MacGyver, cabeça, olha os faltos de sono, do Mike Tyson contra o Holyfield. Na luta, na segunda luta, a famosa da orelha, você vê o roupão que o Holyfield estava usando? Está cravado aqui, ó, Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece, inclusive perder um pedaço da orelha. É normal, esportistas, tudo, tal, carros, adesivos em carros, tudo posso naquele que me fortalece. Isso pode ser vendido de qual forma? Não. Tá vendo esse desafio? Eu posso passar por ele na força do Senhor. Tá vendo essa entrevista de emprego? Eu posso passar por isso. Tá vendo essa dificuldade? Eu posso passar por isso. Deus vai me dar vitória. Não é a ênfase que Paulo está dando aqui. Tudo posso. Morrer sozinho numa cela fria ou passar abundância num castelo. Eu posso. Qualquer circunstância que me for dada, eu posso passar de um jeito que eu seja fortalecido por Deus. E quão mais glorioso é isso? Quão mais glorioso é isso? E por que ele pode? Qual que é o segredo? Cristo passou por humilhação e por exaltação. A gente volta para Filipenses 2, né? Ele assumiu a forma de servo, ele se assumiu com forma humana, ele se esvaziou de quem ele era, foi servo de todos, morto numa cruz, e foi exaltado soberanamente acima de todos. Essa vida de Cristo que vai sendo colocada em nós, ao ponto de eu poder ser fortalecido e passar por meus momentos ruins, pelos momentos bons, conseguindo aproveitar o momento ruim sem perder a fé, conseguindo aproveitar o momento bom sem perder a fé, que é uma outra dificuldade que nós temos. A glória do Evangelho nos faz, mesmo em sofrimento, perceber o cuidado de Deus. Cuidado de Deus? Cuidado do próximo. Filipenses 4, 14 ao 18. Vamos ler rapidamente. Apesar disso, tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar tristeza, posso passar fome, posso passar falta, posso passar abundância. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações.
Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando partir da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício agradável a Deus. Então Paulo fala, olha, não é porque eu sei passar, não é porque eu estou contente em Cristo, que eu não tinha necessidade. Eu tinha necessidade, vocês supriram, vocês me ajudaram. E vocês fizeram bem em me ajudar, em participar dessas minhas aflições. Olha só que parceria boa que a gente tem, filipenses. Vocês entram com dinheiro, eu entro com as aflições. Aqui Paulo traz um amor prático, uma necessidade de amor prático. Participar das minhas tribulações. De um ponto de vista bem humano, Deus opera soberanamente, mas ele opera através de recursos, através de pessoas, né? De um ponto de vista bem humano, nós só temos a pregação do Evangelho em Bíblias, em igreja, em internet, nós só somos cristãos, nós só recebemos da vida eterna porque pessoas doaram recursos. Do ponto de vista humano, né? Deus que fez, mas Deus fez através de pessoas. Pessoas doaram tempo, dinheiro, oração, lágrimas. E essas ofertas muito excederam o que as pessoas podem imaginar. Por um exemplo, humanamente falando, pensando, olhando para a história do mundo, se não fossem os filipenses ajudando Paulo, nós não teríamos o evangelho. A oferta que eles deram, que foi custosa para eles no momento de dificuldade financeira, fez com que a obra do evangelho continuasse na vida do apóstolo Paulo, que escreveu a maior parte do Novo Testamento. Batendo, não é? 13 cartas de 27. E ele fala, obrigado. Obrigado pela história que nós temos. Porque em outras situações, quando eu saí da Macedônia, quando eu fui para Tessalônia, todos me abandonaram. Não fui ajudado por ninguém. Nenhuma igreja me ajudou quanto a dar e receber, exceto vocês. E aqui tem uma coisa que eu sinto um pouco de constrangimento em entrar, mas não dá para fugir do que está nessa passagem. É um assunto que de fato está aqui. Então, um pouquinho, mas nem tanto. Nem tanto também, porque tanto eu quanto o Rafa, nós não recebemos salário. Nós não somos assalariados, nós temos as nossas carreiras. Só que eu já fui ajudado, por exemplo, no meu seminário, pela igreja. Aqui é colocada um peso, um fardo, uma obrigação da igreja sustentar os que ministram o evangelho, ajudar nas necessidades, apoiar. Existe uma reciprocidade em que as pessoas entregam o evangelho e, honrando essas pessoas têm as suas necessidades acudidas. É isso que Paulo está falando. Eu não posso fugir disso. Tanto na questão do local, quanto também em questão missionária, em questão de pessoas que estão longes. E também aos necessitados de forma geral, também aqueles que estão em nosso meio que precisam, que são necessitados. Tem uma frase de Calvino em Filipenses muito boa sobre Filipenses, sobre essa passagem aqui. Os altares nos quais os sacrifícios dos nossos recursos devem ser apresentados, os altares nos quais os sacrifícios dos nossos recursos devem ser apresentados. Porque aqui Paulo fala, né? A oferta que vocês me deram foi recebida como sacrifício a Deus, com aroma suave. Está comparando a oferta financeira deles com a oferta no altar que tinha no Antigo Testamento. Calvino pega isso e ele desenvolve. Os altares nos quais os sacrifícios dos nossos recursos devem ser apresentados são os pobres e os servos de Cristo. Ao negligenciarem esses, alguns esbanjam seus recursos com todo gênero de luxo, outros com deleite gastronômico, outros com vestuário imoderado, outros com casas gigantescas. Veja só que esse calvinismo não vendeu tantos livros. Os altares nos quais os sacrifícios dos nossos recursos devem ser apresentados são os pobres e os servos de Cristo. Paulo fala, né? Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável, agradável a Deus. Se nós entregamos para o próximo, entregamos para Deus.
e Deus retribui em graça. Não é um investimento financeiro, não é um toma lá da cá, não é um oferto 50 hoje para receber 100 amanhã. Eu entrego em amor, entendendo que eu pertenço a Cristo Jesus e que essa situação, essa necessidade, seja de alguém que não é cristão, seja de alguém que é cristão, ela pertence a Deus. E Deus me suprirá em graça, porque Ele já me entregou todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então o que acontece? Mesmo em aflição e pobreza, nós transbordamos de generosidade. Mesmo em riqueza e conforto, nós exalaremos humildade e autocontrole. Ao entregar, nós vamos saber que estamos fazendo um serviço a Deus. Nós não esperaremos recompensa que não seja o que já nos é ofertado em Cristo, pelo Espírito, na palavra. Quando falta, nós vamos ficar tristes, mas teremos um contentamento espiritual suprido por Cristo. A glória do Evangelho nos faz, mesmo em sofrimento, perceber o cuidado de Deus e transbordar no cuidado do próximo. A glória do Evangelho nos faz, mesmo em sofrimento, perceber o cuidado de Deus e transbordar no cuidado do próximo. Caminhando, vamos ler agora do 4:19 ao 23. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Vamos ler o 19 de novo. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O meu Deus. Você conhece esse Deus? Você consegue falar o meu Deus na dificuldade, na pobreza, ou talvez na riqueza, na abundância que você nunca experimentou e agora está deixando de ser o seu Deus? O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Como? Não, Ele vai reverter as situações ruins. Eu não estou falando que Deus não faz, tá bom? Eu não estou falando para a gente não orar por cura, por dinheiro. Não estou falando para a gente não orar por coisas boas e que Deus não reverte situações. Claro que reverte, Deus faz isso. Eu estou falando que Ele não nos deve isso e que isso não é nem a melhor coisa que Ele pode nos dar. O que é a melhor coisa que Ele pode nos dar? Ele mesmo. As suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Veja bem que você tem algo muito melhor do que aquilo que você sente falta. Se você está em Cristo, você tem o próprio Cristo, você tem as gloriosas riquezas de Deus. Um pregador que eu estava ouvindo falou: o que o amor de Deus deseja, o seu poder banca. O que o amor dele deseja, o que ele quer fazer, o que ele quer tornar a realidade, o poder dele banca. Ele tem costas largas, ele faz acontecer. É a riqueza, o que ele quer? O que ele quer por amor dele? A riqueza que tudo precisamos para glorificá-lo e ter prazer nele para sempre. O que ele quer operar em nós pela glória dele é a riqueza para termos tudo o que precisamos. Para quê? Para glorificá-lo, para ter prazer nele para sempre. Isso não é dinheiro, isso não é nem saúde, isso é Cristo. Cristo, a gloriosa riqueza de Deus que nos é entregue. Então a gente ora pelas nossas situações, a gente se importa, a gente não tem sangue de barata, não quero dar essa percepção, a gente sente isso, sente de uma forma pesada. E a gente vai aprendendo a ser contente, porque aquilo que Deus pode nos dar é Ele mesmo. Eu falo isso com alguém com dificuldade com contentamento. Eu falo isso com alguém pessimista. Eu falo isso com alguém invejoso. Já confessei para cá essa inveja que eu senti de alguns momentos. Vejo orgulho no meu coração, vejo motivações erradas para estar aqui em cima.
tantas vezes, de tantas formas. Vejo, como Spurgeon fala, lama em cada flor no meu jardim. Mas Deus vai dando graça para que a gente devagar possa ir aprendendo, devagar possa ir crescendo em contentamento, aprendendo quem Ele é. Então, diante disso, diante da certeza de que Deus supre com as riquezas da glória dele, em graça, em Cristo Jesus, as nossas necessidades, o que Paulo fala? A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. O que mais podemos fazer? O que mais podemos realizar? O que mais pode chegar à tônica da nossa oração? Senão, glória a Deus. 21. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Nossa, está indo para o final então, né? Nós somos libertos. Olha só, às vezes você pode pegar e ler. Chega o final da carta, das cartas de Paulo, a gente não, qual que é a próxima? Não, o café está ficando pronto, deixa eu terminar logo aqui. Tá só citando um monte de nome, tá só falando tchau, beleza. É aquela assinatura de e-mail, né? Atenciosamente e tal, você nunca leu o que está para baixo. Mas veja só, no começo, ele saudou. Não, eu, Paulo, apóstolo, tal, com Timóteo, saúdo vocês, tal. Aqui fala, saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Ele está mandando, está falando, vocês, saúdem. Por quê? Uma vez que nós aprendemos a viver contente, uma vez que nós aprendemos que todas as nossas necessidades são supridas em graça por Cristo, nós somos libertos para exercer um amor que dói. Porque nós temos quem nos amou ao ponto de morte na cruz. Então nós podemos saudar a todos os santos. Aqui ele está falando para uma igreja que estava dividida, que estava com problemas de relacionamento. Saúdem todos os santos. Então vocês conseguem esquecer essas picuinhas, esquecer essas dificuldades, porque vocês estão em Cristo. Todos os santos lhes enviam saudações. Olha, todo mundo, nós estamos juntos, estamos no mesmo barco, estamos num barco que vai além de classe social, de etnia, de ser romano, de ser judeu, de ser bárbaro. Nós estamos juntos em Cristo Jesus. Todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Isso é muito importante. Dava para ser uma pregação só nisso, mas o que acontece? Quem que perseguiu os crentes? Quem que eles estão com medo? Do Império Romano. Ao que eles eram tentados? A voltar para a cidadania romana deles, ao invés da cidadania dos céus. E Deus está convertendo pessoas do palácio de César através de um apóstolo velho, na beira da morte, preso, acorrentado. Cristo está dando frutos no meio de César. Um escritor fala assim: Filipenses mostra que a igreja não é um prédio que abriga pessoas, mas um ajuntamento de pessoas que estão em Cristo, que se amam, que se servem, que se machucam, mas que se perdoam e crescem em Cristo. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. A glória do Evangelho nos faz, mesmo em sofrimento, perceber o cuidado de Deus e transbordar no cuidado do próximo. Para terminar, vamos ler Êxodo 33, 12 ao 14. Vai aparecer na tela. Deixa eu abrir aqui que eu esqueci de pôr. Êxodo 33. 2 palavrinhas para a gente terminar. Primeiro, sobre o contentamento diante do desespero. Você está desesperado. Aconteceu o que você mais temia. Você se sente largado. Você não tem apoio na sua condição, seja riqueza, seja saúde. Você não tem apoio nos seus relacionamentos. Você não tem apoio na sua vida material. Você não tem apoio na sua vida emocional. Você está desesperado e não sabe o que fazer agora diante disso com Deus. O que Deus vai falar para você? O que Deus mostra para você? Deus vai explicar tintim por tintim, descer do céu, sentar do seu lado e falar: olha, isso aconteceu por causa disso, por causa disso, por causa daquilo. Não. Mas ele tem algo melhor. Vou exemplificar aqui em Êxodo 33. 12, 13 e 14. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduz esse povo, mas não me permitiste saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome e de você tem me agradado. Então ele está chamando: olha, o Senhor falou para eu conduzir esse povo, o Senhor falou para eu fazer isso, mas o Senhor não disse quem enviará comigo. Você disse que me conhece.
Se diz que tem se agradado de mim. Se me vês com agrado, 13, aliás. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que essa nação é o seu povo. 14. Respondeu ao Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. É a promessa de Cristo, né? Estarei convosco até os confins, até o final dos tempos. Se você está em Cristo Jesus, se você se entregou para Cristo, se você deseja a sua vida estar em Cristo, se você vê para a cruz e toma, isso foi por mim, o próprio Deus é com você, ainda que ele não explique tintim por tintim da sua situação. César não triunfará. Outros falsos senhores não triunfarão. Nem no mundo, nem no seu coração, se você está em Cristo. Estava falando com uma pessoa que vocês não conhecem. Essa pessoa estava falando coisas bem pessoais, bem difíceis da vida dela. Descrevendo um pouco a situação dela, ela se achando a pessoa mais descrente, mais afastada de Deus, mais jogada ao relento, mais no desespero, mais na noite escura da alma, falando sobre situações, falando sobre o período da vida dela, bem complicado. Essa pessoa virou para mim e falou: olha, eu não queria ler a Bíblia, eu não tinha alegria nenhuma, mas chegou nesse momento eu tive que ler a Bíblia para não morrer. Não foi por alegria, não foi por vontade, foi para não morrer. Eu falei, isso é fé. Fé é quando a gente não vê, quando a gente não sente, quando as coisas estão contrárias. E olha, se eu não fizer isso, se eu não me apegar, se eu não me cobrir das asas de Deus, eu vou morrer. A fonte de água viva está diante de nós. Venha e tome. Oremos. Santo Jesus. Obrigado, meu Deus, pela carta de Paulo aos Filipenses. Obrigado, meu Deus, que nós possamos aprender que em Cristo o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que nós possamos aprender que o Senhor conclui em nós a obra que o Senhor começou. Que nós possamos operar a nossa salvação com temor e tremor, porque é o Senhor que opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Que nós possamos querer considerar uns aos outros superiores a nós mesmos. Que nós possamos ter em nós a mesma atitude, o mesmo pensamento, a mesma forma de pensar de Cristo Jesus, que sendo igual a Deus não teve por usurpação que fosse ser igual a Deus fosse algo que ele devesse se apegar, mas se entregou como servo de todos, se esvaziou em forma de homem, se entregou, ressuscitou e foi exaltado soberanamente à direita do Pai, para que o nome de Cristo se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, confessem que Jesus Cristo é o Senhor. Que nós possamos aprender a não andar ansiosos por coisa alguma. Que nós possamos aprender. Fartura ou fome, tudo podemos naquele que nos fortalece. E o Senhor supre as nossas necessidades em graça.